Livro de Deuteronômio, capítulo 23. Nós terminamos a exposição do capítulo 22 semana passada e o Senhor nos proporciona a alegria de abrirmos a sessão do capítulo 23, a primeira delas, do verso 1 até o versículo 8. Deuteronômio 23, de 1 a 8, diz a palavra do Senhor. Aquele a quem forem trilhados os testículos, ou cortado o membro viril, não entrará na congregação do Senhor. Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor. Nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Nenhum amonita, nem moabita entrará na congregação do Senhor. Nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho, quando saíeis do Egito, e porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão. Antes, o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não lhes procurarás nem paz, nem bem, em todos os teus dias para sempre. Não abominarás o edomeu, pois é teu irmão, nem abominarás o egípcio, pois estrangeiro foste na sua terra. Os filhos que lhes nascerem na 3ª geração, cada um deles entrará na congregação do Senhor. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Ó Deus santo e bendito, nós ouvimos esse texto, Senhor, e muitas interrogações vêm na nossa mente. O que é entrar na tua congregação? Quem não pode entrar na congregação, Senhor, nos nossos dias? Ó Deus, nós te pedimos que o teu Espírito haja, iluminando a mente do pregador, abençoando, Senhor Deus, os meus pensamentos, os gestos, Senhor Deus, as palavras, para que tudo seja governado pelo teu Espírito. Abençoe também os teus filhos para que tenham um coração pronto, disposto a te ouvir e receber essa palavra como ela é, palavra do Senhor. E se no nosso meio há alguém ainda que não conhece Cristo, seja ele revelado desde o Antigo Testamento e essa pessoa possa ser redimida, Senhor Deus, restaurada, para que entre na congregação do Senhor. Nosso pedido, Senhor Deus, essa manhã, atende-nos em Cristo. Amém. A igreja da nossa época, ela tem mudado muitas vezes o discurso, para tentar, de algum modo, se tornar, talvez a palavra mais moderna, mais comum para isso é se tornar relevante. A igreja, ela precisa ser relevante. E veja, todos nós estamos de acordo com isso. A relevância da igreja na sociedade ao longo da história é muito grande. O pensamento, especialmente da cultura ocidental, é moldado basicamente pela moral judaico-cristã. Então nós temos relevância, nós temos serviços prestados ao longo da história. Mas veja, o que nos trouxe até aqui, esta relevância que é comprovada até por pessoas que são de fora da congregação, de fora da igreja, ela não foi adquirida por meio de conchavos. A relevância da igreja não chegou ao ponto que tem hoje, quando nós simplesmente começamos a fazer negociatas com o mundo. Pelo contrário, quanto mais firme a igreja foi, mais ela foi relevante. Quanto mais ela fez concessão, quanto mais ela negociou, mais fraca a igreja se tornou. Então, se nós queremos nos tornar relevantes, nós queremos, então, cada vez mais buscar os princípios da palavra de Deus.
buscar colocá-los em prática. Mas o que tem sido feito, né, na maioria dos casos, é o contrário. Quando as pessoas estão falando dentro da igreja sobre relevância, elas estão falando de mudança de princípios, de negociação, né, com os ímpios para que eles possam se sentir bem no nosso meio. E aí se gera uma outra palavra, além de relevância, você vai ser inclusivo. A igreja precisa ser inclusiva. Veja, esse também é um conceito que ninguém, em sã consciência, é contrário. Porque assim como a igreja precisa ser relevante, e nós concordamos com isso, mas não em todos os termos que são colocados hoje nos nossos dias, nós também não podemos concordar que inclusividade, né, ser inclusivista, seja, por exemplo, abraçar todo mundo que chegar na igreja de todo modo e trazê-los para dentro da congregação para que eles façam parte do corpo de Cristo sem critérios. Isso não é ser inclusivo. Isso é pecado. E o modo como as pessoas têm sido recebidas nas igrejas hoje é um modo tão banal, irmãos, que as igrejas incham, mas não crescem. Você tem igrejas que todo ano elas aumentam 10, 15, 20, 30% da sua membresia. Mas quando você chega perto da igreja, quando você olha para o púlpito, lá não tem pregação. Quando você olha para a vida das pessoas, lá não tem transformação. Então isso não é crescimento da congregação do Senhor. Isso é um inchaço, né, de um grupo de pessoas que se reúnem ali para fazer outra coisa e não adorar o Senhor. Não é assim que nós vamos ser relevantes. E isso não é ser inclusivo. A palavra de Deus ela é taxativa a respeito daqueles que entram na congregação e como eles se mantêm na congregação. Esse é um texto que basicamente fala sobre isso. Os que podem estar na congregação e os que não podem estar na congregação. O texto já começa dizendo isso. Veja, verso 1. Não entrará na congregação do Senhor. No verso 2 ele repete a mesma expressão. A sua 10ª geração não entrará na congregação do Senhor. E assim ele vai, verso 3, na congregação do Senhor. E aí, para fazer uma explicação, versos 4 e 5, né, e para falar do porquê estes últimos não entram na congregação. Então, o tema central aqui é quem tem acesso à congregação e quem não tem acesso à congregação. Israel era um povo relevante. Não só era, é até hoje. Se você olhar no mapa, quem é Israel? Israel é um país minúsculo. Você fica procurando ali, né, nas bordas do mar Mediterrâneo, onde está Israel? É muito pequeno. Mas poucas nações no mundo têm a relevância de Israel. Ao longo de toda a história, Israel sempre foi muito relevante. As pessoas querem, a todo custo, tomar um pedaço de terra que é deles. E eles sempre, com a força do Senhor, se mantiveram de pé. Eles são relevantes. E sempre que não fizeram concessões ao mundo, se tornaram ainda mais relevantes. E eles também são inclusivistas. Porque você, ao longo da escritura do Antigo Testamento, você vai perceber muitos estrangeiros se convertendo ao Deus de Israel. E entrando para a congregação de Israel. Eles abraçavam todos os povos. Certo que, em um momento ou outro, por um equívoco na interpretação, alguns líderes pensaram de maneira diferente, mas a ordem de Deus não era essa. Ele disse a Abraão, eu vou mudar o teu nome, você não vai ser mais Abrão, mas Abraão, porque tu serás pai de muitas nações. Essa é a promessa que foi dada a Abraão, o nosso pai da fé, que era um homem relevante, e um homem inclusivista, mas não nos termos do mundo. O que é a igreja inclusivista hoje? O que é a igreja relevante? A igreja relevante é a que fala sobre o assunto que está em pauta no dia. Então o pastor ele tem que se preocupar para que no próximo domingo ele leia os jornais e a partir dos jornais ele vai pregar, né, ele vai conseguir um texto que se encaixe no problema que está sendo tratado no jornal. Então aí ele vai ser relevante, porque ele está falando do problema do dia.
Como é que ele vai ser inclusivista? Como é que uma igreja, uma congregação se torna inclusivista? Ela não barra as pessoas. Então você vai, por exemplo, nós vamos participar daqui a alguns momentos da ceia do Senhor. O que é ser inclusivista? Todo mundo participa da ceia. Igrejas que não fazem nenhum critério para a entrega dos elementos. Não explica qual o significado dos elementos. Não explica quem pode e quem não pode. E aí, quem vai fazer esse tipo de explicação e quem vai ter um cuidado a mais a respeito de quem entra na congregação, porque a forma mais visível, irmãos, de você saber se você está na congregação do Senhor ou se você não está na congregação do Senhor é a ceia. Porque as portas da congregação estão abertas. Então aqui entram aqueles que são filhos de Deus e outros que não são filhos de Deus. Uns prestam culto, outros assistem o culto. Por isso você, crente, nunca diga, eu assisti o culto, porque você não assistiu, você prestou o culto. Mas se você entra aqui sem Cristo, você não pode prestar culto. Você só assiste o culto que está sendo prestado. Você não presta. Não entrou na congregação. Mas eu creio. Ah, você crê? Então tem uma forma para você saber se você entrou na congregação. É se na hora da ceia os presbíteros te entregam os elementos. Veja, aqui resguardado aqueles que não são da nossa congregação. E estes, irmãos, são recebidos muitas vezes porque eles trazem uma recomendação dos seus pastores. Eles trazem consigo alguém que dá testemunho deles. E porque nós somos uma igreja católica, no sentido de ser universal, a igreja está em todos os lugares, em todo o mundo, em diferentes denominações. Então, quando é uma pessoa de uma outra congregação local, mas que faz parte da congregação do número dos eleitos que está sendo revelado por meio da igreja visível. É a forma que nós temos de ver, é assim. Então, ele se achega à nossa congregação e participa dos elementos. Porque faz parte da congregação dos santos. É diferente de Israel, porque Israel era um único país, uma única igreja. Aqui você tem essa distinção. Mas os presbíteros precisam ter cuidado com quem entra na congregação. Porque, óbvio, eles vão ser requeridos na sua responsabilidade. Então, quando a gente abre a ceia de uma maneira desmedida, né, sem critério, e você sai com uma bandeja na mão, entregando a quem quer, sem ter o critério, sem avisar como se dá, quem pode, quem não pode. Então, esse princípio que está sendo colocado aqui na palavra, ele é perdido. E se você acha que isso é algo próprio somente da antiga aliança, então leia o que o apóstolo Paulo fala a um homem que tinha se deitado com a mulher do seu pai. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5. Ele diz que ele precisa ser retirado do meio da congregação. Ele precisa ser retirado. E aí, na segunda carta aos Coríntios, Paulo diz, já basta o quanto esse homem foi afligido. É hora de restaurá-lo à congregação. Então ele volta para tomar a ceia do Senhor. Saiu da congregação porque pecou. Depois pediu perdão, se arrependeu, voltou para a congregação. Que lugar mais inclusivista do que esse? Vá falar de relevância para uma pessoa que foi tratada, disciplinada e restaurada. Só os ímpios carregam raiva de um processo como esse. Os crentes, irmãos, todos os crentes que passaram por aqui, alguns estão no nosso meio, foram disciplinados, afastados e depois foram trazidos de volta para a congregação dos santos. Eles se tornaram cada vez mais firmes na fé. Eles não ficaram com raiva, não. Sabe quem fica com raiva da disciplina? Ímpio. Só quem fica com raiva da disciplina de um pai é filho rebelde. O filho que ama o seu pai e sua mãe, eles agradecem.
Talvez eles não entendam no momento da disciplina, como diz a carta aos Hebreus no capítulo 12. Talvez eles não entendam. No momento da disciplina é difícil entender. Mas eles se submetem. E posteriormente eles agradecem por aquilo que foi feito. A congregação é algo sério, irmãos, que precisa ser tratado com a seriedade devida. E vocês, membros da igreja, devem sempre orar e dar graças a Deus por ter um conselho que se preocupa com quem entra e com quem sai da congregação. Por ter um conselho, irmãos. Vocês não têm, talvez, a consciência de como essas coisas se dão. Mas só para você ter uma ideia, a última reunião do conselho desta igreja, juntando os 4 presbíteros, os 2 docentes e os 2 regentes, durou 7 horas. Destas 7 horas, praticamente 5 foram de avaliação pastoral. Você imagina o que é isso? Nome por nome. Família por família. Quem foi visitado? Quem está precisando de visita? Quem está com problema? São 160 pessoas. E nome por nome vai sendo citado. Quem entra na congregação? Quem sai da congregação? Vocês acham, irmãos, que se nós tivéssemos mais cuidado, né, se a igreja passasse a ter um cuidado como esse, em larga escala, nós precisaríamos ficar negociando relevância com ímpio? O que é que nós temos para dar aqui, irmãos? Vocês vêm aqui, né, uma pessoa me procurou essa semana para nos visitar, eu disse, olha, vou ser muito sincero com você. Perguntou como era aqui. Eu só tenho uma coisa para dar a vocês lá. Sua família. Pregação da palavra. Ensino. Zelo. Não me pergunte por outra coisa. Nós não temos mais nada a dar. Não temos teatro. Não temos coral. Não temos programação especial para os jovens aos sábados. Não temos salinha durante o culto. Não temos nada disso. Mas nós temos a exposição fiel do Evangelho, simples e fiel, domingo após domingo. Talvez eles estejam hoje à noite conosco. Talvez não. E daí? Isso não importa se... Veja, se para atrair pessoas a gente começar a ter que fazer aquilo que Deus não nos ordena, como é que nós vamos cumprir um princípio como esse? Impossível. Quando você for convidar alguém para a sua igreja, irmãos, faça isso. Não prometa o que nós não podemos dar. Não prometa. Não diga, vá para a igreja que Deus vai resolver todos os seus problemas, porque pode ser que Ele não resolva. Mas tem um problema que Ele resolve. Ele resolve o problema da inimizade com Deus. E aqueles que não entravam na congregação passam a entrar. Quem são esses que estão sendo citados aqui, que não vão entrar na congregação? Observe verso 1, o que o texto diz. Aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril não entrará na congregação do Senhor. O que é isso, né? O sujeito ele tem, foi trilhado o testículo dele, foi, de alguma forma, ele tem um problema nos órgãos reprodutores, ou seja, por acidente, né? Esse está resguardado, se foi por acidente, não entra aqui nessa condição, mas aqui é o que foi trilhado. Ele de uma maneira positiva, buscou isso. Ele buscou se tornar um eunuco. É a palavra que vai resumir essa condição. O eunuco é aquele que trilhou, ele retirou os seus órgãos, seja os testículos ou o órgão viril do homem. Vai ser tratado aqui. Esse não vai entrar na congregação. Veja, Deuteronômio é a explicação da lei. Não é a primeira vez que a lei está sendo dada. Então é a segunda lei, não como segundo no sentido de novo,
mas a explicação da lei que foi dada já ao longo de Gênesis até o texto, né, Levítico, Números, até ali. Então, este texto ele tem uma referência no livro de Levítico, no capítulo 21 e capítulo 22. Eu queria que você abrisse comigo esses dois textos. Levítico 21, verso 17. É a lei que está sendo utilizada aqui. Diz assim: fala a Arão, dizendo: ninguém da tua descendência nas suas gerações e que houver algum defeito se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver quebrado o pé, ou a mão quebrada, ou corcunda, ou anão, ou que tiver defeito no olho, ou sarna, ou impingem, ou que tiver testículo mutilado. Nenhum homem da descendência de Arão, sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Defeito nele há, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Agora, capítulo 2, verso 24. Capítulo 22, verso 24. O machucado, o moído ou o despedaçado, o cortado, não oferecereis ao Senhor, não fareis isto na vossa terra. Amém. Então, o primeiro caso diz respeito, né, ao homem. O segundo caso, aos animais que vão ser oferecidos. Então, ao sacerdote, ele não pode ser, né, ter esses defeitos no corpo. Anão, coxo, ele ser corcundo. E ele não pode ter um membro viril mutilado. Qual é a base dessa lei? Nós estamos aqui tratando, irmãos, de um texto nas sombras ainda, da Antiga Aliança. Um texto que ele é revelado sempre por muito simbolismo. Então, aquilo que está sendo oferecido a Deus é perfeito. A imperfeição é o pecado. O que se chega a Deus tem que se chegar perfeitamente. Então, se o sacerdote ele tem esse problema, ele tem esses problemas citados aqui, ele é uma pessoa que está... Ele pode ser membro ali da congregação, mas ele não podia ser sacerdote. Ele não poderia se chegar para oferecer a oferta, porque ele tem um defeito aparente. Né? Então, o que se faz aqui de relação com o Novo Testamento é dizer o pastor não pode ser anão. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. Aqui nós estamos no Antigo Testamento com muito simbolismo. Mas os princípios, eles são eternos. Os princípios, eles ficam. Né? E para não citar toda a lista que é citada lá em Levítico, tanto 21 quanto 22, nós nos apegamos apenas ao texto de Deuteronômio, capítulo 23, verso 1, que diz o seguinte: o mutilado no seu órgão viril não entrará na congregação. Por quê? Porque ele não pode exercer toda a capacidade que Deus lhe deu como homem. Por que ele fez isso? Ele não nasceu assim. O eunuco, ele se tornava eunuco. Ele não nasceu sem um órgão viril. Ele buscou ser assim. E qual era o propósito de alguém se tornar eunuco? Na maioria dos casos, era servir ao Estado sem o impedimento de uma família. Preste atenção nisso. Servir ao Estado sem o impedimento de uma família. Se você abrir comigo Atos capítulo 8, texto que nós vamos voltar a visitá-lo mais tarde. Atos 8. Diz assim, verso 25. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes. Qual a relevância de citar o cargo desse homem? É porque primeiro foi citado que ele é eunuco.
Então ele é eunuco, mordomo-mor da rainha de Candace. Ele se tornou eunuco para servir melhor o Estado. Interessante que essa regra ou essa estratégia é utilizada até hoje. Estados totalitários, eles fazem controle de natalidade. Eles não incentivam as famílias a se multiplicarem. E se eles puderem, eles fazem com que os membros do partido eles sejam pessoas promíscuas, que tenham muitas mulheres, porque quem tem muitas mulheres não tem nenhuma. Então, no final das contas, ele não tem apego a ninguém. E se ele não tem apego a ninguém, ele pode servir melhor ao Estado. Todo esse pensamento de promiscuidade da nossa geração, irmãos, especialmente da nossa geração, se dá por isso. Quanto menos relação afetiva você tem com família, preocupação com tua esposa, preocupação com os filhos, você pode desenvolver mais a sua profissão, gerar mais renda e servir melhor ao Estado. Vocês entendem o que está por trás disso? Que miséria é isso? Então você gera na mente das pessoas uma distorção do que é afetividade. E aí você vai ler revista, você vai assistir a televisão e está lá. Sempre que tem uma cena lá de adultério, todo o contexto se dá como se fosse um romance. É uma música, né, que vai lhe levar a começar a defender aquilo ali. Veja, porque a mulher dele é uma mulher má, que não o compreende, não dá espaço para ele, ou o marido dela é um homem violento, e aí ela se entrega nos braços de outro. Então isso aí é um romance. A perversão. E isso vai tomando conta do imaginário popular, a ponto de todo mundo estar pensando assim, isso não tem problema nenhum. E as pessoas vão se tornando cada vez mais promíscuas, tendo menos cuidado com a sua família e, consequentemente, se preocupando cada vez mais consigo próprias em relação àquilo que o Estado pode lhes dar. Então é o Estado que vai dar, né, para falar da discussão da época, vai dar aquilo que a mulher, quando está nas suas regras, precisa. Ela vai dar o absorvente da mulher. Veja que discussão. O Estado vai me dar isso. O Estado vai me dar trabalho. O Estado gerou emprego. O Estado deu casa. O Estado deu saúde. O Estado deu... Tudo o Estado vai dar. E você não precisa se preocupar com família. Não é a geração da renda na minha casa. É aquilo que ele tem que me dar. Então, o eunuco, ele tinha muitas vezes esse propósito. Ele se tornava eunuco para servir melhor o Estado. Aí quando você volta lá para Deuteronômio 23, tendo essa conotação até religiosa, era um serviço ao Estado de maneira religiosa. Você vai servir como você serve a um Deus. Aí o Senhor disse, não pode entrar na congregação. Por quê? Porque ele maculou o membro viril. O que foi que Deus disse na criação? Crescei-vos e multiplicai-vos. A quem ele disse? Ele disse isso ao homem. É o homem que tem essa obrigação de buscar crescer e se multiplicar. É claro que ele vai buscar isso com a sua esposa. Mas aqui é um homem que ele nega quem ele é. O propósito pelo qual Deus criou é negado por meio do se tornar eunuco, do mutilar o seu membro viril. E aí, se você tem dentro da congregação dos crentes homens que perderam a virilidade, você imagina que tipo de congregação nós temos aqui? Você imagina que tipo de congregação nós temos aqui? Homens que só pensam em ser servos do Estado. A estabilidade que o Estado vai me dar. O cuidado que ele vai ter comigo. Homens sem virilidade não reproduzem. Homens sem virilidade não fazem o reino de Deus crescer. E talvez o que é pior de tudo,
Homens sem virilidade influenciam outros homens para o mal. A igreja relevante da nossa época é a igreja menos viril da história. Os homens da igreja falam fino. Os homens da igreja são mandados pelas suas esposas. Os pastores não têm autoridade para falar com os membros da igreja, eles têm medo de perder os membros. Quando o Estado decreta fechar a igreja, a virilidade é tão baixa que eles são os primeiros a baixar a cabeça. Dia 18 de março de 2020, quando começou todo o problema, né, da pandemia. Sabe quem primeiro estava falando sobre fechar a igreja? Não foi nem um decreto do prefeito, não. Foram os concílios da igreja. Sabe o que é isso? Falta de homem. Não porque os irmãos não sejam homens no sentido geral, mas de enfrentar os problemas da igreja de pé. E essa virilidade, irmãos, essa falta de virilidade, isso é um problema muito sério. Isso é um problema muito sério. Você homem, né, que tem filho na igreja, filha na igreja também, deveria ser um dos primeiros a zelar para que a virilidade esteja sempre no nosso meio, que isso fique claro. Porque quem vão ser os amigos dos teus filhos? Crianças efeminadas? Jovens efeminados? É isso que você quer? Então, a cultura da virilidade, não do machismo, mas da virilidade, precisa voltar para a casa de Deus. O nosso Deus, ele se revela como homem. Ele é espírito, mas quando ele se revela na palavra, ele diz: eu sou filho do homem. Ele é o ser viril, ele é o provedor, ele é o líder. Ele é o que é carinhoso com a esposa, ele é o que cuida dos filhos, ele é o que vai para a batalha, ele é o Senhor dos exércitos. Irmãos, se tivesse uma guerra hoje, o que nós, crentes, homens da igreja, faríamos? Muito provavelmente a maioria corria para debaixo da saia da sua esposa. É uma vergonha a situação dos homens. A falta de virilidade, irmãos, ela se dá em questões grandes, como a guerra, por exemplo, mas em questões circunstanciais. Os homens não conseguem chegar para uma mulher e dizer: eu estou interessado em você. Não conseguem. O que é isso? Homens efeminados. E as mulheres ficam desesperadas. Elas querem casar, elas desejam ter filho, mas você vai esperar que uma mulher vá atrás de um homem? Que tipo de relação vai ter a partir daí? A virilidade na forma de se vestir. A roupa do homem. Nós já vimos aqui tantas vezes, tantas vezes. Um dos textos que nós vimos há pouco tempo, a distinção das coisas. Para que você visse de longe o que é um homem e o que é uma mulher. O que é um cabelo do homem, o que é um cabelo de uma mulher, o que é uma roupa de homem, o que é uma roupa de mulher, fazendo as distinções adequadas. É a roupa, é a forma de falar, é a maneira de andar. Você, pai, se viu seu filho com trejeito, com coisas estranhas, olha, não fique pensando que isso vai passar, não, isso vai piorar. Ensine seu filho a ser homem. Pensar como homem, agir como homem. Se ele passar a ser violento demais, ou outro contrário, né, outro extremo, aí não pense que isso aí é ser viril, não. Aí você vai ter que controlar, dizer: olha, meu filho, Deus te deu músculo, Deus te deu força para você proteger. Se ele tem uma irmã, proteja sua irmã. Deus te deu força para você proteger sua mãe.
Essas distinções, irmãos, precisam ficar muito claras na igreja. E aí, por outro lado, vem a ideia de não entrar na congregação. Não se pode receber homens efeminados na igreja para serem membros. Não se pode. Eu não estou falando aqui gay declarado, não. Eu estou dizendo homens efeminados não podem estar na congregação. Há muito tempo, um determinado jovem desejava fazer parte da nossa igreja. Nós não éramos nem igreja ainda, para falar a verdade. Nós éramos uma congregação. E ali, claramente, se percebia isso. Na época, nós éramos bem mais novos, então a gente saía muito junto. Ninguém tinha filho ainda, praticamente. E sempre aquele mesão, né? Que fica todo mundo junto. Os amigos, os irmãos da igreja. E aí sempre... E é natural isso, sabe? Essas coisas acontecem naturalmente. Os homens se sentavam de um lado para falar sobre política, teologia. E as mulheres iam lá falar das coisas de mulheres. E ele sempre sentava do lado de lá. Eu disse, meu filho, vem cá. Olha assim, não vai dar certo, não. Não vai dar certo. Você já tem essa voz aí que não ajuda. E aí você senta do lado das mulheres, aí fica complicado. E aí, veja, isso, ninguém expôs ele a nada, né? Isso foi tratado particularmente. Foi ensinado 1, 2, 3, 4 vezes. E sabe o que foi que aconteceu? Ele não se tornou membro, ele foi embora para outra igreja. E lá ele se tornou membro. E quer saber mais? Lá ele ensina. Eu fico pensando, os homens de uma congregação que veem um rapaz com um problema como esse, ensinando os outros, como é que eles deixam os filhos deles ali? A ponto de um pastor que veio de fora para um evento na cidade ter que chamar o pastor dele da igreja local e dizer: vocês não estão vendo isso, não? Esse rapaz tem um problema que ele precisa ser ajudado. Nada foi feito. Isso é um problema sério da congregação. Fui pregar noutra igreja de outra denominação e o rapaz que canta lá, meu Deus do céu, não precisa fazer esforço para perceber. É efeminado. A igreja toda é efeminada. O culto é efeminado. Aquele tipo de louvor, irmãos, repetitivo, meloso, que fica tentando fazer as pessoas chorarem. Isso efeminiza a igreja. E uma igreja efeminada está perdida. Sem os homens, a igreja não tem como prosperar. É claro, sem as mulheres também. Mas nós estamos falando aqui de virilidade. Então as irmãs da igreja se preocupem com isso também. Se preocupem com isso. Não permita que o seu filho, que a sua filha ande com pessoas efeminadas. Não permita. É má influência para eles. As más conversações corrompem os bons costumes, diz a palavra de Deus. Vai passar os céus e a terra e este versículo não passa. Agora, se você quiser deixar, problema seu. Depois colhe os frutos. Mas sempre vem aquela conversa no final. Ah, onde foi que eu errei? Está na cara que você errou. Os homens da igreja precisam se preocupar, as mulheres da igreja precisam se preocupar, os presbíteros da igreja precisam se preocupar. Não podemos deixar entrar no nosso meio homens efeminados. Porque nós vamos fazer a congregação inteira sofrer. Mas nós devemos sim recebê-los de outra forma. Pregar o evangelho para eles. Ajudá-los. Expor o problema deles em privado. Expor no sentido de explicar o que está acontecendo. Porque também, irmãos, simplesmente não receber é outro problema. O fato de alguém ser efeminado é um pecado, como, por exemplo, adultério.
que é que você faz com um adúltero? Você prega o evangelho para ele se arrepender dos seus pecados. Alguém que passou a vida roubando, se ele se arrepender dos seus pecados, ele não vai voltar e vai entrar na igreja? Então, esta pessoa também. Mas veja, resolver o problema é resolver de verdade. Não é dizer eu creio no Senhor e andar requebrando na igreja. Não pode ser assim. Não existe alguém meio redimido. Ou é redimido ou não é. Os trejeitos precisam ser deixados de lado, para trás. Porque nós precisamos de homens que possam colocar diante de si a missão que Deus lhes deu. Eunuco não pode ser. Sem virilidade não pode ser. Porque isso é um problema religioso, diz o texto. O segundo caso, está sendo tratado aqui, verso 3, diz assim: nenhum amonita nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Veja, nenhum amonita, nenhum moabita. 2 povos. Amon, que vem de Amon e vem de Moabe. Veja, irmãos, o texto ele nunca está solto. O texto não é colocado aqui ao léu. Ele tem uma estrutura, né? O que foi tratado no capítulo 22 tem relação com isso aqui. Todos os textos que falaram ali sobre adultério, sobre fornicação, sobre pureza sexual, como vimos na semana passada, tem ligação com isso aqui. Porque quem é Amon e Moabe? São filhos do incesto, das filhas de Ló com ele. Vocês se lembram? Gênesis capítulo 19. E é provocado pelo quê? Lembre-se aí, o fio da história volta mais um pouco. Quem era Ló? Ló era o sobrinho de Abraão, que deixou, né, a terra de Ur dos Caldeus e foi com Abraão para a terra que Deus iria lhe dar. Chegando ali, houve um problema entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E Abraão disse: resolva para onde você quer ir. E Ló, olhando para as campinas do Jordão, foi habitar em Sodoma e Gomorra. Aí veja só, habitando no meio dos ímpios, eles adquiriram os costumes dos ímpios. Tendo os costumes dos ímpios, quando eles estavam saindo de lá, o que foi que aconteceu? Perderam tudo, e aí as filhas de Ló disseram: como é que nós vamos suscitar descendência para o nosso pai? Aí uma delas disse: já sei, a gente vai fazer como fazem os ímpios. Nós vamos nos deitar com o nosso pai. E aí embebedaram o pai 2 dias seguidos e, por meio do incesto, suscitaram Amon e Moabe. E estes 2 homens deram início a 2 nações, os moabitas e os amonitas, que passaram a ser eternos rivais de Israel. Como isso aqui começou? Isso começou quando Ló iniciou um processo de aculturação, ou seja, ele começou a tomar a cultura ímpia para si. Isso influenciou as filhas, que no momento de crise fizeram como os ímpios fazem, gerou 2 filhos da imundícia do incesto e, consequentemente, 2 povos que eternamente foram rivais de Israel. Qual o problema aqui? Nós não podemos ter amizades tão próximas com os ímpios sem sermos influenciados. É óbvio. Lá na frente, o texto de Deuteronômio 23 vai dizer: não entrarão na congregação os filhos do incesto. Ele diz ainda: nem amonita, nem moabita entrará na congregação, nem ainda a sua 10ª geração. Verso 2: nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração. O bastardo, o amonita e o moabita. Quem é um bastardo? Todas as relações que são citadas lá em Levítico 18, incesto, fornicação, adultério, todos os frutos desses relacionamentos pecaminosos
são chamados de bastardos. E mais um, os filhos dos casamentos mistos. Zacarias, capítulo 9, verso 6, Neemias 13, verso 1. Os filhos dos relacionamentos de crentes com descrentes são chamados bastardos. Não entrarão na congregação do Senhor. Sabe por quê? Mais uma vez, pela influência que vão causar no meio do povo de Deus. É óbvio, eles não cometeram pecado nenhum, essas crianças. Eles não cometeram pecado. Mas o texto diz que até a 10ª geração, que isso quer dizer para sempre. É uma marca que fica, irmãos. É uma marca que fica. É muito séria. Como é que você pega o filho de um crente com o filho de um descrente? O que é que sai? Sai um híbrido, né? Um híbrido. Um determinado comentarista disse assim, que o filho de um crente com um descrente, ele nem consegue ser tão firme, puro como ele seria, nem também ele consegue se jogar no mundo. Então ele é híbrido, ele fica ali no meio termo. E esse meio termo é o que vai minando a igreja, a pureza da igreja. O bastardo, filho de relacionamentos pecaminosos, fornicação, incesto, adultério, casamento misto, não entrará na congregação do Senhor. E o moabita e o amonita. Agora, por quê? Ele vai explicar, no caso do moabita e do amonita, o que aconteceu depois, né? Porque alguém vai dizer, tá, só porque nasceu assim, de Moabe ou de Amon, ele vai ser punido? Aí o texto vai dizer, não, mas peraí, mas tem um caso prático. Verso 4. Porque não saíram com pão e água a receber-vos no caminho, quando saís no Egito. O primeiro caso é esse aqui. Por quê? Porque quando o povo de Israel, vocês devem lembrar desse texto, quando o povo de Israel estava saindo do Egito, eles precisavam passar no meio da terra desse povo. E era uma terra muito próspera, eles tinham muito alimento. Moisés manda uma carta, né, pedindo para os amonitas, moabitas, deixarem eles passarem por ali. O que é que aconteceu? A carta foi devolvida dizendo, não passarão. Parece uma carta da nossa época, né? Não passarão. Eles não foram hospitaleiros. Cristo diz, eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Estes vão ser rejeitados por Cristo. Eles, por que eu tive fome? Aí alguém pergunta, quando o Senhor teve fome e nós não demos de comer? Quando algum dos meus pequeninos teve fome. Isso é uma marca muito clara do cristianismo, irmãos. O fato de ser hospitaleiro, de ser generoso com o necessitado, é uma marca do cristianismo. Sabe por quê? Porque nós não tínhamos casa para morar. E o Senhor está preparando uma casa para nós morarmos. Nós não tínhamos uma igreja para congregar, o Senhor nos deu igreja. Nós éramos miseráveis espiritualmente, o Senhor nos dá o pão e vinho. Então, por conta da obra de Cristo, eu preciso ser generoso e hospitaleiro. E isso passa a ser, inclusive, uma marca daquele que quer ser presbítero na igreja de Cristo. Precisa ser hospitaleiro, amar receber as pessoas. Esse povo fechou a porta para Israel. Não deram pão quando eles tiveram fome. Não deram água quando tiveram sede. Agora eles vão se ver com o Senhor. Porque é fato, irmãos. Quem faz mal à igreja de Cristo, um dia vai se ver com ele. Veja, você que é marido, homem, se você souber que alguém maltratou sua esposa, você vai tomar satisfação com o sujeito. Você vai lá falar com ele e dizer, que é isso aí, meu amigo? Por que você não veio me maltratar a mim? Você imagine Cristo. Alguém maltratou a minha esposa, eu vou lá resolver com ele.
nunca entrarão na minha congregação. E o outro caso, que é citado logo em seguida, observe, segunda parte do verso 4. E porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Um caso de omissão e outro caso de perseguição. O caso de omissão é o seguinte: não me ajudaram, não ajudaram o meu povo, vão ser punidos. O segundo caso, eles alugaram, né? É uma expressão estranha essa, mas eles pagaram para um profeta profetizar contra Israel. Aí Deus disse: eu trago na memória o que vocês fizeram. Que memória é essa do Senhor, né? Ele sabe o que nós fizemos. Ele sabe quando nós somos perseguidos. E você pensa que ele não está fazendo nada. E os ímpios imaginam que está tudo bem, eles nunca vão ser molestados pelo mal que fizeram ao povo de Deus. E um dia, o Senhor diz: eu me lembro. Vocês não ajudaram o meu povo. E vocês amaldiçoaram o meu povo. E veja que o desfecho foi bom. O texto diz aqui, veja, verso 5. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão. Antes, o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor Deus te amava. O fato de ter dado certo não exime os responsáveis pela perseguição. No final, irmãos, no final, a igreja sempre tem um final feliz. Não existe perigo de ser de outra forma. Todos os homens conspiram. Aí o Salmo 2 diz: o Senhor ri-se. Do seu trono ele ri da conspiração dos homens. Aí ele diz: hoje gerei meu filho, eternamente gerado. Hoje ele vai descer e ele vai com o seu cetro de ferro governar o mundo. O conselho que ele dá é: beijai o filho antes que se irrite. Eles podem fazer o que quiserem, mas o Senhor vai vingar o seu povo. Por fim, diz: não lhes procurarás nem paz nem bem, em todos os teus dias para sempre. Não abominarás o edomeu, pois é teu irmão, nem abominarás o egípcio, pois estrangeiro foste na sua terra. E vem os últimos dois exemplos, o edomeu e o egípcio. Às vezes é chamado de edomeu, às vezes é chamado de edomita. Todos são filhos de Edom, que é da descendência de Isaú, irmão de Jacó. A descendência de Isaú é chamada Edom, porque vem da raiz da palavra vermelho. Lembre-se, ele comeu um prato, ele foi um homem que tinha relação com um prato de lentilhas, vermelho. Vendeu o que ele tinha. Se perdeu ali. E aí passou a ser um povo inimigo de Deus. Então Edom não vai ser tratado como os outros povos, ainda que seja um povo mau. Ainda que seja inimigo do povo de Deus. Mas ele diz aqui, veja, em relação ao edomita, verso 7, não abominarás o edomeu, pois é teu irmão. Ele é mau, mas ele é teu irmão. A relação de proximidade de sangue, irmãos. A Bíblia sabe que quando você é traído, quando você é maltratado por alguém de casa, isso parece que dói 2 vezes mais. Mas na hora de tratar, você não vai tratar o teu irmão como um estrangeiro. Porque ele é teu irmão. Então, se ele se arrepender, ele entra na congregação. E o outro, o egípcio. Por que o egípcio também vai poder entrar na congregação na 3ª geração? Porque foste servo na terra do Egito. Aí você diz: mas você servo não era justamente para eu descontar? Agora não é minha hora de descontar? Eu queria que você abrisse comigo. Deuteronômio capítulo 5, que é a descrição da lei de Deus.
Veja o que diz no quarto mandamento. Guarda o dia de sábado para o santificar. Verso 12, aí no verso 14 diz assim: mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro. Ele coloca na mesma lista o teu filho, a tua filha, o teu servo, a tua serva e o estrangeiro das tuas portas para dentro. Qual é a explicação? Observe. Porque, verso 15, te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Alguém poderia pensar que se um egípcio entrasse dentro, entrasse ali dentro da região de Israel, era o momento de Israel ir lá e retribuir o mal. Aí ele diz, não, eles vão ter o mesmo direito que vocês têm. Sabe por quê? Primeiro, vocês foram redimidos. Ou seja, vocês não pagam mal com mal. Eles fizeram mal, vocês vão fazer o bem para eles. Para que eles possam estar na igreja ouvindo a pregação da palavra. Eles não vão trabalhar no dia do Senhor. Primeiro, por conta disso. Segundo, se vocês lembrarem da história do Egito, nem sempre o Egito fez mal a Israel, não. Porque o começo da história foi bom. Quando José esteve lá, José foi governador do Egito. O povo de Deus foi salvo pelo alimento que o Egito deu. Foram anos depois disso, sendo muito bem tratados no Egito. Aí o Senhor está dizendo, eu me lembro do bem que esse povo fez. Não paguem o bem com o mal. Em primeiro lugar, não paguem mal com mal. O egípcio, ele pode se converter. E aí, voltando lá para Deuteronômio 23, ele diz no verso 8, último versículo, os filhos que lhes nascerem na terceira geração, cada um deles entrará na congregação do Senhor. Por que a terceira geração? A terceira geração. Vocês vão dar um tempo para verificar se eles realmente se converteram ou não. Aí eles entram na congregação. Não vão entrar de todo jeito. Porque tem que ter um tempo para averiguar. Nós não podemos receber membros na congregação de todo jeito. Não vai ser a terceira geração, claro. Mas o princípio fica. Tem que passar um tempo aqui, irmãos. Tem que congregar. Tem que demonstrar firmeza. Uma vida decente. Tem que saber se submeter à autoridade. Tem que demonstrar que deseja aprender. Depois entra na congregação. Não é egípcio, mas é estrangeiro, veio do mundo. Para entrar no nosso meio tem lei. E a lei precisa ser respeitada. O princípio precisa ser respeitado. De quem vai entrar, quem não vai entrar na congregação. O que é que se faz, então, com o bastardo? O que é que se faz com aquele que é amonita, moabita, ou eunuco? O que é que se faz com essas pessoas? Eles não têm salvação? Eu queria que você abrisse comigo Isaías capítulo 56, por favor. Veja o que é que o profeta diz. Do verso 1 ao verso 7. Assim diz o Senhor, guardai o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça para se manifestar. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar a mão disto, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de fazer algum mal. E não fale o filho do estrangeiro que se houver unido ao Senhor, dizendo, certamente o Senhor me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco,
Eis que sou uma árvore seca. Por que ele diz isso? Porque ele não tem um membro pelo qual o homem reproduz. Não diga que você é uma árvore seca se você passou a guardar o sábado. Porque o sábado, né, o dia do Senhor, é o princípio pelo qual alguém começa a revelar a sua fé. Ele está na igreja no dia do Senhor. Você não é árvore seca. Verso 4. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados, escolhem aquilo em que eu me agrado e abraçam a minha aliança. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. O nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Do Antigo Testamento, já dizia, a minha justiça virá, e então eu vou reunir todos os povos. O edomita, o edomeu, o amonita, o moabita, o bastardo, o eunuco. Quando a minha justiça chegar, eles serão salvos. Se você lembrar, por exemplo, de Ruth, quem era Ruth? Ruth era uma mulher moabita. O que foi que aquela mulher fez? Ela se casou, né, por conta da fuga de Elimeleque com seus filhos, se casou com um dos filhos de Elimeleque e depois perdeu o marido. E sua sogra Ruth, despedindo-se da terra de Moabe, voltando para Israel, disse tanto a Ruth como a Orfa, sua cunhada: eu estou indo, é melhor vocês ficarem. E aí o texto lá de Ruth diz: e Orfa voltou para o seu povo e para o seu Deus. E qual foi a resposta de Ruth? Ela diz: para onde tu fores eu irei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Essa moabita passou a ser a mãe do Filho de Deus, porque é da descendência dela que o Cordeiro vai nascer. Cristo nasce da descendência de uma moabita. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, fala sobre homens que guardaram a aliança do Senhor. De Edom. Amonitas, edomitas, eunucos. Qual eunuco foi salvo? Último texto de hoje, por favor, abra comigo. Atos, capítulo 8. Verso 30. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes o que leis? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então, Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminho afora, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede de que eu seja batizado. E disse Filipe: é lícito,
se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Um eunuco que perdeu a sua virilidade, mas tinha a palavra de Deus na sua mão. Lendo o profeta Isaías, ele disse: eu não estou entendendo. Filipe disse: você não entende o que lê? Eu vou explicar aqui. E começou a partir de Isaías a pregar o Senhor Jesus Cristo. O que é que aconteceu? Aquele homem creu e foi batizado. O que é ser batizado? Entrar na congregação. Um eunuco que estava fora da congregação creu e se arrependeu dos seus pecados. Foi batizado. Em seguida, ele sentou à mesa do Senhor. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Eu não sei qual é o seu pecado, meu irmão. O que é que tem lhe afastado da congregação do Senhor? Mas seja o que você for, seja quem você for, se você se arrepender, se você crer, você é salvo. Não importa o teu passado, não importa o que você fez consigo mesmo no seu corpo, o que você fez com outra pessoa. O que importa é se você se arrepender dos seus pecados verdadeiramente. E se você pedir: Senhor, eu quero ser batizado, os presbíteros da igreja terão o prazer de receber você na congregação, para você passar a sentar à mesa do Senhor e dizer: eu faço parte desse povo. O povo que vai morar um dia no Senhor, na congregação celestial, onde pessoas de todas as línguas, povos, nações e históricos vão habitar para todo sempre. Amém. Oremos ao Senhor, irmãos. Obrigado, Santo Deus, pela tua palavra, teu evangelho mais uma vez anunciado a partir da Santa Escritura do Antigo Testamento. Ó Deus, nós temos muitos pecados, Senhor, históricos, que são difíceis até de serem contados. Mas assim como Ruth, assim como este eunuco e tantos outros, Senhor Deus, foram salvos ao longo do teu santo evangelho. Salva aqueles que precisam hoje de salvação, que achavam que porque o histórico de vida deles é terrível, porque eles têm, Senhor Deus, na sua mente encravado pecados terríveis, Senhor Deus, eles não tinham esperança. Que hoje eles saiam daqui refletindo naquilo que aconteceu com este eunuco. Ele creu e foi salvo. Para nós, Senhor Deus, que já cremos no Senhor, alimenta-nos com a tua palavra. Nos ajude, Senhor Deus, a ser cada vez mais santos na tua congregação. Aos homens que busquem, Senhor Deus, exercitar a masculinidade bíblica. As mulheres, Senhor Deus, que amem ver os seus maridos cada vez mais masculinos, de acordo com a Escritura nos ensina. Que ensinemos os nossos filhos as disposições corretas, seja para homem ou para mulher. E que assim a congregação do Senhor seja santificada. No nome de Cristo nós oramos, ó Pai. Amém.